Pessoal, dando continuidade em dar mais detalhes sobre os nossos 11 sentidos, abordo conjuntamente, agora, o tema audição e equilíbrio. Como você já sabe, temos um vídeo que descreve nossos 11 sentidos, mas, também, fizemos outros para detalhá-los um pouco mais. Esse vídeo integra as funções do labirinto, que engloba essas duas funções, isto é, audição e equilíbrio. Na verdade, o equilíbrio se dá por interações mais complexas de outras regiões, porém, os assuntos de agora são tratados em conjunto por possuírem seus receptores no mesmo local, isto é, no labirinto, que recebe esse nome devido ao seu formato. Anatomicamente, possuímos 3 porções da orelha. Orelha externa, que é composta pelo pavilhão auricular e o canal auditivo. Popularmente, chamamos apenas de orelha. Essa região serve para dar início à condução dos sons por nossas orelhas. Orelha média é composta pelo tímpano e sua cavidade, onde encontram-se 3 ossículos, e seus nomes são martelo, bigorna e estribo. As ondas sonoras fazem o tímpano vibrar e, este, transmite a vibração aos ossículos que têm a função de amplificar os sons e conduzi-los em direção à orelha interna. É, também, nessa região que está o menor músculo do corpo humano. Seu nome é estapédio. O músculo estapédio regula a vibração do osso estribo e serve para adequar as amplitudes das ondas sonoras que estão passando pela região para proteger a orelha de ruídos intensos. A doença paralisia facial, além de acometer os músculos do rosto, podem, também fazer com que o estapédio não consiga executar sua função. A pessoa, nesse estado, sofre de hiperacusia, que é a audição dolorosa, pois os sons acabam acionando os receptores cocleares sem serem modulados pelo músculo estapédio que, encontra-se paralisado. Os ossículos recebem e amplificam a energia mecânica do som para a orelha interna. É na orelha interna que estão localizados os receptores responsáveis por captarem as ondas de pressão, ou seja, os sons, a posição e os movimentos que a cabeça realiza. E esses receptores estão localizados no labirinto, que é composto pela cóclea, onde estão os receptores auditivos e canais semicirculares, além de 2 outras estruturas chamadas de utrículo e sáculo. Assim, canais semicirculares, utrículo e sáculo compõem o labirinto posterior e a cóclea, o labirinto anterior. Os receptores cocleares, quando são ativados, acionam os nervos ópticos que conduzem as informações ao nosso cérebro, onde conseguimos interpretar os sons que ouvimos. Perceba que eu falei a palavra óptico e não óptico. Óptico diz respeito à audição, ao passo que óptico refere-se ao sistema visual. Portanto, ninguém vai à ótica comprar óculos. O correto é pronunciar a letra P, pois sem ela, estaríamos nos referindo ao sistema auditivo. Mas pessoal, calma, trata-se apenas de saber o uso correto das palavras. Não precisamos discutir com ninguém por causa disso, ok? Bom, eu havia dito que o nervo da audição, quando acionado, conduz informações sobre o som que o acionou para termos ciência do barulho que continuamente chega até nossos ouvidos. E para termos ciência do que estamos ouvindo, é necessário algumas regiões do córtex cerebral. É no córtex que temos a consciência e interpretamos os estímulos periféricos que acionaram nossos nervos. No caso da audição, existe o chamado córtex auditivo primário. Se essa região estiver lesada, a pessoa fica surda. A surdez também pode ocorrer se os receptores cocleares ou o nervo da audição estiver lesado. Mas você sabia que não é no córtex auditivo primário que conseguimos entender o som que está chegando? Sim, isso mesmo, se a informação auditiva parasse aí, nós apenas saberíamos que algo está fazendo barulho. Barulho alto, baixo e de outras intensidades e frequências, ou seja, mais grave, mais agudo, etc. Acontece que, num sistema nervoso íntegro, quero dizer, que não esteja lesado, as redes neurais do córtex auditivo primário se comunicam com o córtex auditivo secundário. E é justamente no córtex auditivo secundário que temos condições de interpretar o som que chega e, dessa maneira podemos dizer, por exemplo, tem alguém tocando a campainha. Nossa, que som tem o motor desse carro? Alguém está tocando piano. E, assim por diante. Portanto, é no córtex auditivo secundário que temos condições de nomear e classificar aquilo que estamos ouvindo, pois essa é a região de nossa memória auditiva. Curioso, você não acha?
Uma região cortical serve apenas para sabermos que algo está produzindo barulho, enquanto outra região serve para interpretarmos esse barulho e identificá-lo. O nome técnico para isso é gnosia. Gnosia é uma palavra de origem grega e seu significado é conhecimento. E é nessa área, na área auditiva secundária cortical, que temos o conhecimento daquilo que estamos ouvindo. Isso evidencia como nosso sistema nervoso trabalha. Precisamos dele íntegro para que uma função ocorra de maneira adequada, pois uma determinada função acaba sendo dependente da conexão entre diversas redes neurais. Alguns pacientes que sofrem AVC acabam tendo essa região auditiva secundária lesada. E sabe o que acontece com eles? Eles não ficam surdos, pois a área primária auditiva está ok, porém eles simplesmente perdem a capacidade de compreender o que está sendo dito. Assim, dizemos que esses pacientes sofrem de afasia de compreensão. Afasia de compreensão é a perda total ou parcial da capacidade de compreender o que está sendo falado ou escrito. Esse tipo de lesão pode não ser para sempre, pois nosso sistema nervoso tem a capacidade da chamada plasticidade neural e, esses pacientes sendo submetidos à reabilitação com fonoaudiólogos podem apresentar a recuperação da função perdida. Só o tempo dirá o quanto esse paciente apresentará de recuperação, onde lesões bem graves, infelizmente não permitem recuperação, mas lesões mais brandas, associadas às características específicas de cada paciente, podem ter recuperação total. E dentre esses dois extremos, ou seja, sem alguma melhora e com retorno ao normal, existem muitos outros quadros clínicos intermediários, caracterizando o paciente com certa capacidade para compreender a fala. E, antes de entrarmos no sistema vestibular, para finalizar essa parte relacionada à audição, o nervo auditivo, além de conduzir informações para o córtex cerebral, conduz também para outros pontos do sistema nervoso central. Essas conexões vão para o tronco encefálico e servem para que nós possamos mover a cabeça de maneira reflexa. Por exemplo, quando ouvimos um barulho e, imediatamente nos viramos em direção a esse estímulo. Bom, em relação ao sistema vestibular, trata-se do local onde estão os receptores que captam informação sobre a posição e movimento da cabeça. E é graças a essa informação que sai da nossa orelha interna e chega até o córtex cerebral, fazendo com que tenhamos a ciência se a cabeça está parada, se movendo, qual movimento está realizando e, baseado nisso, ajustamos continuamente nossa postura para nos mantermos o mais alinhado possível em relação à gravidade. É baseado na posição da cabeça, que ajustamos nosso corpo no espaço. Esse sistema é um dos grandes responsáveis por fornecer nosso equilíbrio. Mas, por que um dos grandes responsáveis? Porque nosso equilíbrio como um todo depende das informações captadas e interpretadas por diversos sistemas. São eles: sistema visual, sistema proprioceptivo, sistema tátil, sistema auditivo e o sistema vestibular. A pessoa que apresenta lesão em algum desses sistemas pode apresentar déficit de equilíbrio. Mais uma vez, tudo depende das características específicas de cada pessoa, pois cada organismo reage de um jeito frente às alterações que sofre, assim como depende de quão machucadas as outras vias ficaram. Fora tudo isso, outro fator importante a ser analisado é quanto de reabilitação para o equilíbrio esse paciente foi submetido. É por isso que precisamos ter muito cuidado ao falarmos. Ah, conheço tal pessoa que passou isso, então vai acontecer isso, isso e isso. Não é bem assim, pois baseado no que disse acima, podemos ter, literalmente, milhares de pacientes com o mesmo diagnóstico, porém com quadros clínicos diferentes. Por isso, pessoal, nada como ter bom senso, antes de sair falando por aí, coisas que a gente não domina, não é? Mas voltando ao sistema vestibular, seus receptores estão nos chamados canais semicirculares e órgãos otolíticos. Para não ficar chato e enchermos de terminologias técnicas, vamos comentar mais sobre suas conexões e funções. Tanto a posição quanto os movimentos da cabeça estimulam esses receptores, que por sua vez, ativam o nervo vestibular. O nervo vestibular, após ser acionado, conduz informações para muitas regiões do sistema nervoso central. Receptores e nervos fazem parte do sistema nervoso periférico. E a parte central do sistema vestibular é extremamente ampla, pois envolve conexões com o tronco encefálico, cerebelo e córtex cerebral.
As conexões com tronco encefálico, basicamente geram respostas reflexas e automáticas. As conexões com o cerebelo contribuem para o gerenciamento da nossa postura e equilíbrio como um todo. E as conexões corticais, além de nos proporcionar consciência sobre a posição e os movimentos da cabeça, também contribuem para que voluntariamente a possamos movimentar. Apesar de possuírem funções distintas, a audição e o sistema vestibular possuem, também, funções em comum. Por isso, essas duas modalidades sensoriais foram tratadas em conjunto nesse vídeo, assim como olfato e paladar no outro vídeo. Audição e sistema vestibular estão no labirinto e ambos contribuem para a manutenção do nosso equilíbrio, além de apresentarem conexões nervosas mútuas, pois ao ouvirmos algo, movimentamos a cabeça e, consequentemente, o sistema vestibular entra em ação também. O mesmo acontece com o sistema visual. Claro, todos esses sistemas estão no mesmo segmento do corpo, que é o segmento cefálico, ou seja, a cabeça. Portanto, ao virarmos nossa cabeça em direção a algum estímulo auditivo, nossos olhos também mudam de posição e tudo isso contribui para o controle do equilíbrio corporal. Agora, me diz uma coisa. Quem nunca ouviu falar em labirintite? Uma das afecções mais comuns no labirinto é a famosa labirintite. O sufixo "ite" significa inflamação. Portanto, trata-se de uma inflamação no labirinto. Isso, normalmente é causado por um quadro de infecção. Contudo, diversas outras causas podem justificar o desenvolvimento da labirintite, não sendo a infecção a única causa possível. Como a função do labirinto é proporcionar ao sistema nervoso, tanto a noção da posição como dos movimentos da cabeça, quando essa região está inflamada, a informação que transmite ao sistema nervoso central está distorcida e o paciente apresenta certos sintomas em relação a isso. Como o labirinto tem a função de gerenciar o nosso equilíbrio, quando ele não funciona direito traz o sintoma de tontura. E com isso vem o déficit de equilíbrio também. Vamos fazer agora um parênteses em relação ao sintoma de tontura, citado agora. Você sabe que tontura e vertigem não são sinônimos? Pois, tontura é um termo muito amplo que abrange várias sensações de desequilíbrio ou instabilidade. Os pacientes podem descrever tontura como uma sensação de leveza na cabeça, sensação de estar flutuando ou girando, dentre outras possibilidades. Vertigem, por outro lado, é uma forma específica de tontura caracterizada por uma sensação de movimento rotatório, seja do próprio paciente ou do ambiente ao seu redor. Ok. Vertigem proporciona a sensação de rotação. Tontura pode ser descrita como muitas outras formas de instabilidade postural. Mas, diante da labirintite, além de vertigem e tontura, existem outros sintomas que podem estar presentes. São eles: náusea e vômito, alterações gastrointestinais, dificuldade de focar os olhos, zumbido nos ouvidos, audição diminuída ou perda de audição em um dos ouvidos, perda de equilíbrio, sudorese. Por isso, é muito importante nessas situações procurar um médico para ser avaliado para que o melhor tratamento seja instaurado. E o melhor tratamento envolve descobrir a causa do problema. Pois só assim a pessoa será medicada de maneira apropriada, de maneira específica. Como falei anteriormente, há uma variedade de fatores que podem desencadear a labirintite e, dentre elas, podemos citar o avanço da idade, a diminuição ou excesso de açúcar no sangue, pressão arterial alta, infecções do ouvido, uso de álcool, fumo, café, efeitos colaterais de certos medicamentos, estresse, ansiedade ou a presença de um tumor na região, além de outras causas ainda. Isso evidencia por que devemos evitar a automedicação. Por exemplo, não adiantará tomar medicação para infecção se a causa é a sensibilidade à cafeína que está exacerbada a partir de agora. A maior chance de obter êxito com o tratamento é agindo na raiz do problema. Portanto, evite a automedicação e deixe que o médico investigue as possíveis causas do problema. Além disso, dependendo do caso, o paciente pode ser submetido à fisioterapia voltada à reabilitação do equilíbrio para, junto com a medicação prescrita pelo médico, acelerar o processo de cura e permitir que o paciente, o mais breve possível, volte a ser independente funcionalmente e realize as atividades de vida diária com segurança, ou seja, sem risco de queda e, com isso, melhorar sua qualidade de vida da maneira mais precoce possível.
Não sei se acharam muito básico ou muito complexo esses assuntos. Então, comentem para que possamos tirar as dúvidas a respeito. Ok. A gente se vê. Ou não.